Esse vídeo é para você, profissional de saúde. Eu vou mostrar que quando você segue a ordem exata dos critérios da medicina chinesa para diagnosticar o seu paciente, o resultado da sua consulta muda. Muda de verdade, completamente. Seja você profissional de medicina chinesa ou não. Como assim, Raquel? Pois é, se você não é profissional de medicina chinesa, mas tem interesse em conhecer como ela diagnostica, por que ela consegue chegar na causa de qualquer doença crônica, siga até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai esclarecer aqui. E para você que é profissional de medicina chinesa, será que você segue essa ordem exata? Será que você sabe exatamente como a metodologia preconiza que você chegue na causa de qualquer enfermidade? Vamos lá. Pode ser enfermidade física, mental, emocional, não importa. Eu estou falando aqui de qualquer tipo de enfermidade. Eu estou falando para qualquer profissional que atenda um ser humano e que tenha hoje aí o seu paciente com alguma enfermidade crônica, um paciente que queira elevar a imunidade, que esteja aí com qualquer das dezenas e dezenas de doenças crônicas que crescem a cada dia no nosso país e no mundo. Veja com muita calma, se tiver com pressa, veja esse vídeo em outro momento. Deixe para mim aqui, concordo, discordo, não entendi. O seu comentário é que faz todo esse trabalho ter sentido e valor. É muito importante que você assista e anote. Eu tenho certeza que essa metodologia em ordem, a palavra mais importante desse vídeo, significa ordem. Se você mudar um pouquinho, se você aprender um pouco diferente, se você não segue esses critérios básicos de coração, não tem como chegar na causa de nenhuma enfermidade. É melhor que não utilize a medicina chinesa. Caso se utilize, tá aí, há milhares de anos é obrigatório que se utilize essa ordem, tá bom? Veja comigo agora o passo a passo de como se diagnostica através dos critérios da medicina tradicional chinesa. Fez sentido para você? Lá no final, dê o like, o que é mais importante, leve esse vídeo à frente, compartilhe. É fundamental mais profissionais de saúde discutindo sobre o assunto, refletindo, caso veja sentido, mudando e principalmente aplicando na prática clínica conceitos que estão aí para todos nós. O mais importante é parar, avaliar o sentido disso tudo na sua prática e, caso ele exista, levar para a vida do seu paciente. É o objetivo maior de estarmos aqui, tá bom? Então vamos lá. Qual a ordem desse diagnóstico para mudar o resultado da sua consulta? Acompanhe comigo e espero aqui qualquer dúvida sua. Vamos lá? Vamos lá. Iniciando então, anote aí o que exatamente essa ordem tem de tão preciosa, por que ela pode mudar tanto a sua prática, tá bom? Anote com muita calma. Em primeiro lugar, os passos precisos para o diagnóstico de qualquer enfermidade crônica, eles são muito diferentes. Para a medicina chinesa, nós adoecemos por outros motivos, nossa imunidade às vezes está muito fraca por motivos diferentes do conceito ocidental, bem diferentes. Nossa imunidade, nossa capacidade aí de se defender de qualquer enfermidade, nossa cronicidade para adoecer, porque uns adoecem tão rápido, de forma tão crônica, outros não. Então, eu quero te convidar agora a parar um pouquinho, toda a sua base, seja ela a melhor que for, dentro da medicina ocidental. Ah, Raquel já trabalha há muito tempo, eu tenho resultados. Se você está aqui, é porque você tem interesse, quer crescer, quer mudar, que afinal de contas, quem trabalha com a medicina chinesa, quem trabalha com saúde geral não para nunca de aprender, né? Então, se você está aqui, você tem alguma busca por seu crescimento. E para falar de medicina chinesa, é importante você deixar um pouco a sua base ocidental, com todo respeito, à integridade, a todo o seu conhecimento, sua prática clínica, para pensar, para olhar para o paciente, para diagnosticar de acordo com a medicina chinesa, precisamos de outro prisma, outra base, outros critérios de avaliação, tá ok? Então, é um convite, se você acha que tem sentido, deixe seu conhecimento um pouquinho de lado e se abra.
Primeiro ponto, nós temos uns degraus muito diferentes, né? Para chegar, afinal, diagnosticar uma enfermidade crônica, chegar na causa dela, é algo mais valioso do que qualquer tesouro, porque grande parte das doenças são idiopáticas ou de causas desconhecidas. Eu te convido para se abrir, porque esse conceito básico não existe para a medicina chinesa. Qualquer enfermidade tem causa, seja incontinência, seja artrite reumatoide, por que ela começou tão cedo, uma doença autoimune de forma tão rápida, seja uma dor de cabeça, os critérios para avaliação do organismo são diferentes. E esses degraus, eles partem da observação, olhar, coloquei um profissional de saúde aí para você começar a se imaginar aí no seu consultório, olhar para o seu paciente e observar exatamente o que, de acordo com a medicina chinesa, o que você olha quando você avalia nessa observação, o que você inspeciona, né? Que é essa averiguação, esse grau de detalhe, de pulso, língua, face, olhos, por que é uma anamnese tão diferente? Como você chegar no seu consultório amanhã e utilizar algo desse vídeo aqui? Eu pensei com muito critério, organizei para que você possa levar algum conhecimento para a sua prática clínica e comece a ver algum sentido nessa medicina de prática clínica ininterrupta aí há milhares de anos, tá ok? Comprovada pela ciência, pela Organização Mundial de Saúde, oficializada. Então, vamos compreendê-la um pouco melhor. Palpar o paciente é muito importante, sentir temperatura, tônus da musculatura, sentir se a pele está ressecada, qual parte do corpo está dolorida. Então, palpação é um método riquíssimo de se diagnosticar. Interrogatório está aí quase no diagnóstico final, porque depois que você observa, inspeciona, você vai ter um critério de seleção de perguntas muito diferentes, completamente diferente do ocidental, para que você compreenda o desequilíbrio de canais. Então, interrogar é o último ponto, você já vai ver algumas perguntas aqui, para que você chegue ao diagnóstico final. Então, o diagnóstico final é uma síndrome, por isso que é tão diferente. Síndrome não é exatamente a doença. A síndrome significa um desequilíbrio energético funcional. O que significa isso, Raquel? Significa que existe um desequilíbrio de canais. Os canais, que são uma rede interligada, interdependente, que passa dentro dos órgãos, que é produzida pelos órgãos internos, circula aí dentro desses canais energia e sangue, ela interliga os órgãos e quando ocorre uma síndrome, essa rede é bloqueada, ela enfraquece, ela acelera, ou seja, a circulação sanguínea é afetada. É muito comum que essa rede energética afete a circulação sanguínea, já que os canais é que impulsionam o sangue. Então, uma aceleração, por exemplo, paciente muito vermelho, falando alto, gritando, com a boca amarga, boca seca, sente muito calor, existe uma aceleração da circulação. Você vê no interrogatório que essa aceleração ocorreu e eu vou te dar a base aqui para entender por que isso acontece. Por que uma pessoa surta, outra deprime, uma tem incontinência? Essa rede de canais domina toda a circulação interna. E aí existem 9 regras de ouro para se diagnosticar esses canais, tá bom? Então, da ponta da cabeça à ponta dos pés circulam esses canais e a síndrome mostra que houve um desequilíbrio. Eu vou te mostrar aqui que, através dessa ordem, você pode compreender esses canais. Você, como profissional de saúde, mesmo você sem ter toda essa base da medicina chinesa, eu vou te mostrar pontos no corpo, na fala, no pulso, que demonstram alterações desses canais, para que você utilize algo na sua prática e veja uma diferença com a técnica que você utiliza. Será que você não pode ter um conhecimento maior e atender de uma forma mais precisa, orientar de uma forma mais
profunda, vamos lá, hein? Anote passo a passo. Não tem como você trabalhar com nenhuma técnica. Se você é profissional de medicina chinesa, tem todo o meu respeito, estou aqui prestando um serviço para cada vez contribuir mais, espero que você utilize os conceitos dos vídeos, mas não tem como se trabalhar nem com um pontinho na orelha, nem com inserção de agulha, nem com dietética, com massoterapia, com tuiná, nada, sem conhecer bem essa base. Por quê, Raquel? Eu não posso, sem conhecer bem a fisiologia, fazer um cursinho rápido de aurículo, botar uns pontinhos para acalmar? Não, porque vai voltar. Você até pode, né? Você pode usar uma técnica não invasiva, invasiva, não invasiva, não sei qual é a sua prática. A questão não é invadir ou não, a questão é usar a técnica de uma medicina com base dela, com base dos fundamentos dela. Então, se você pressiona um ponto e o paciente acalma, por que ele estava com dor? Qual é a causa do que ele tinha? Aí você vai para as 9 regras de ouro. Aqui nesse slide, você vai ver, ó, taoísmo é a base filosófica, sem ela você não consegue discernir o que está acontecendo com a circulação. Em Yang, a lei da dualidade, que mostra que toda a aceleração, calor, movimento do corpo depende do repouso da matéria, do sangue. Então, existem leis entre essas duas forças que mantêm a vida. O Yang é o que aquece, o Yin é o que esfria. O paciente, por exemplo, que sente muito calor, tem insônia, taquicardia, boca muito seca, sua demais, ele pode estar com muito mais calor, muito mais Yang que Yin. E isso gera patologias de ressecamento, de consumo dos líquidos e doenças graves. Então, conhecer as leis de como essas duas forças se interagem e se interrelacionam é fundamental para tratar. E aí vem 5 elementos, que são os órgãos internos, energia, essência e espíritos, tesouros, canais, fatores patógenos, como o paciente adoece, 8 princípios, que é o frio, calor, profundo, superficial, você identifica o local da doença. Depois, o interrogatório, né? A sede, suor, a fome, micção. Não tem como você trabalhar com medicina chinesa sem interrogar como está aí a fisiologia interna, a atividade sexual, para que você compreenda a lei da dualidade. Aí entra também nos 7 pilares do diagnóstico: inspeção, observação, palpação da língua, palpação do pulso, observação da face, da língua, e aí você conclui na 9ª regra de ouro, que é a síndrome, ou seja, a causa da doença. Então, você, no seu consultório, se você for utilizar a medicina chinesa para interrogar, é fundamental conhecer os 5 elementos. Se você for usar para mudar um alimento, eu sei o alimento que é tônico do rim, não passe um tônico do rim sem conhecer as regras de ouro. Porque você pode tonificar o rim, mas o problema real é o seu fígado. Toda a enfermidade do rim pode estar vindo aí da disfunção do baço. Então, você dá um tônico do rim, mas não trata a causa. O que eu quero dizer é que as 9 regras de ouro, quando não cumprida, nenhum profissional consegue se manter de forma forte, coerente e íntegra no mercado. Isso não é uma opinião básica minha, é uma observação de anos dando aula, vendo profissionais aí buscando diagnóstico e se frustrando, tendo problemas financeiros, problemas de realização pessoal, consultório sem um atendimento de valor, porque não conhece a base da medicina chinesa. E quando você tem a base, tem aí várias fisionomias para você. Você sabe exatamente por que uma pele está mais seca, porque alguém olha e já está com visão embaçada com 30 anos, o outro está muito vermelho, seja a raça, a origem, seja a idade do seu paciente que for, você consegue fechar a causa de qualquer enfermidade. O Lin Shu, que é o livro texto básico lá do Huang Chinejing, que é a Bíblia mais importante da medicina chinesa, o Imperador Amarelo, tem um capítulo, a base dos órgãos internos, que ele fala assim: a partir do exterior, conseguimos ver o interior
e saber aonde está a enfermidade. Então, acompanha comigo. Vamos lá. O coração, tem a foto aí, essa imagem do fígado, mas imagina o fígado, o coração, o pulmão, os rins. Eu vou partir dos órgãos, porque as vísceras trabalham associadas a cada órgão, mas eu vou partir aqui dos órgãos, sabendo que a gente tem essa contribuição aí de parceria de cada víscera, né? Que são intestino, grosso, delgado, bexiga, estômago. Vamos pensar no coração. Vamos começar pelo fígado, que está aí na foto. O fígado é um órgão que comanda toda a bioquímica do corpo, é fundamental. Hoje, várias pessoas estão apresentando a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Só que esse órgão, para a medicina chinesa, ele tem funções diferentes, comportamento bem diferente. O fígado, ele tem funções completamente diferentes da medicina ocidental. Ele se manifesta no corpo inteiro. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para você. A capacidade de enxergar está relacionada ao fígado. Como assim, Raquel? Um órgão se relaciona a um órgão do sentido, um órgão interno? Exatamente, através dos canais. Os canais, quando circulam, que é essa rede que domina o corpo, eles vão levar a circulação até as partes mais externas, até as partes mais profundas. Então, o canal do fígado começa nos pés, passa no interior da perna, no interior de todo o abdômen, coração, chegando no coração, tireoide, sobe um colateral, se une, chegando ao cérebro. Então, são canais, é o canal principal e canais que vão, a partir desse principal, nutrindo todo o organismo. Então, o fígado se relaciona com os olhos, ele comanda todos os tendões do corpo, ele se relaciona com o sabor azedo, com a cor verde, ele domina toda a circulação interna, comanda a digestão, é responsável também pela parte sexual. A intensidade de sangue que chega nas partes depende do fígado. Então, quando você olhar um paciente com os olhos vermelhos, ele comanda a raiva. Então, cada órgão se abre numa emoção. Comandar a raiva não significa que o paciente com raiva, sem nenhuma raiva, está com o fígado forte, bom, em harmonia. Significa que o fígado em harmonia, o paciente tem boa capacidade de se impor, de dizer não. Ele consegue lidar com sentimentos de agressividade positiva de forma saudável. Aqueles que têm bloqueio desse canal podem ter muita raiva e os que têm deficiência desse canal serem apáticos e permissivos, tá bom? Então, a intensidade de circulação no órgão domina várias funções. Então, você, no seu consultório, quando olhar um paciente com face muito vermelha, olhos coçando e vermelho, paciente balançando o corpo, irritado, falando alto, você já sabe que existe uma alteração de fígado. E eu vou te dar aqui demonstrações que você pode começar a influenciar a circulação desse órgão e reverter esse processo antes que vire uma hepatomegalia, que é o aumento do fígado, ou a própria esteatose hepática, alterações de enzimas, chegando aí a várias enfermidades crônicas. Então, os canais protegem o corpo. E se você consegue perceber no seu paciente alterações dos canais, manifestações daquele órgão que estão mostrando que ele não está bom, através da circulação desses canais e suas devidas expressões, você muda totalmente a vida do seu paciente. E aí vamos para o coração. Haverão aí todas as manifestações se esse órgão não estiver bem. Coração bloqueado, o paciente fica ansioso, dorme mal, começa a suar demais, pode ter taquicardia ou palpitação, que é sentir a presença do coração, face pálida ou muito vermelha, falta de alegria ou um riso muito descompensado. Então, o coração se manifesta no sabor amargo, na alegria, no suor, nos vasos, no calor. Isso são os 5 elementos. Imagina você, com conhecimento dos 5 elementos, saber que a energia do coração está afetada, que a energia do fígado está bloqueada, mudando hábitos
e orientando práticas diárias, você pode mudar totalmente a circulação desses canais. A avaliação do profissional de saúde, ela tem uma ordem quando ele utiliza a medicina chinesa. Se ele tem aí essa base, esse background, essa consciência de todo o processo de adoecimento, ele só em olhar o paciente, ele muda totalmente. Essa observação dele é criteriosa, é precisa. Vou te dar um exemplo. Está aqui para você em inspeção geral. Você olha, vamos colocar aí a Maria, sua paciente, veio tratar dor de cabeça e dor lombar, tá bom? Está com estado de apatia, iniciando um processo de depressão, muito tensa, muito contida. E aí você olha já a face pálida, uma dificuldade para sorrir, balançando a perna, ela está mancando, com dificuldade para andar, porque essa dor lombar tem 10 anos. Então, você já fez uma inspeção geral. Nossa, Raquel, o que eu consigo ver? Porque ela está balançando a perna e está com a face pálida. Então, vamos lá. Os canais que chegam até a face, eles levam sangue. Então, existe aí uma deficiência. Você já vai associando os sintomas, você não vai fechar a síndrome só com essa inspeção, mas você já vai ficar atento, você já vai perceber de forma mais criteriosa. Face pálida pode ser deficiência de sangue ou frio interno, balançar muito a perna, uma alteração de fígado, dificuldade para andar há tantos anos, a deficiência do rim pode gerar dor lombar crônica. Então, você já tem órgãos aqui em mente para orientar a sua paciente de uma forma muito elevada. Aí eu vou um pouco além, vou na inspeção regional. Você olha, olhos muito ressecados, ela diz que tem coceira nos olhos, estão sempre secos, com dificuldade para lacrimejar, boca seca, garganta sempre dói, a pele com 40 anos, a pele seca demais do corpo todo, cabelo caindo, dentes fracos, a paciente reclama que está sempre indo ao dentista, com facilidade para perder os dentes, ou muitas cáries e unhas fracas. Você pode estar tratando a dor de cabeça, atenção agora, hein? Você está tratando a dor lombar, mas toda essa inspeção regional muda a sua análise. Porque essa secura tem uma síndrome que chama-se deficiência de sangue. E muito cuidado, hein? Porque aqui não significa que a paciente esteja com hemograma alterado. Ela pode estar com hemograma normal, mas a parte energética do sangue fraca, debilitada, o que justifica a queda de cabelo, ressecamento da pele, dos olhos, e a queda, e a facilidade para perder dente ou fraqueza óssea, diretamente ligadas a rim, o que justifica a dor lombar crônica, porque o rim é o órgão que é a sede da coragem, da força dos ossos, da memória, e participa também da produção de sangue. Então, a paciente muito ressecada, com dor lombar, você olhando, já imagina aí. Com essa observação, que nem começou a sua avaliação profunda, só na paciente chegar e sentar na sua sala, no teu consultório, você já vê que ela pode ter uma deficiência da energia do rim, uma deficiência de sangue. Raquel, o que eu vou fazer com isso se eu não trabalho com as técnicas da medicina chinesa? Você já sabe que os canais estão afetados. Calma, atenção agora, hein? Você já sabe que a doença está indo para a matéria. Já foi, né? Já está perdendo cabelo, mas ela tem uma entidade nosológica. O que é doença ir para a matéria? É alterar o hemograma, é mudar o anátomo funcional, é ter uma alteração hormonal, uma alteração física. Então, se ela está com a pele ressecada, perdendo cabelo e dente, ainda pode não ser uma doença, mas ela já tem uma síndrome. E síndrome é o desequilíbrio de canais. Se você bloquear esse adoecimento, fortalecendo os canais, ela pode melhorar aí da queda de cabelo, fortalecer inclusive a parte dentária, fortalecer os ossos, através do fortalecimento do rim. Aí você me pergunta, né? Mas sem nenhuma técnica, a medicina chinesa não é exatamente
apenas trabalhar com as técnicas. A medicina chinesa, antes de mais nada, o que ela tem de mais sério e importante é a orientação. Por exemplo, com a dietética você pode mudar todos os canais, que é uma técnica de tratamento, com hábitos de vida, com exercícios para ela fazer em casa, são exercícios simples de uma técnica chamada Qigong, que é trabalho dos canais, trabalho da energia. Ela fazendo em casa, ela nutre o rim. Você mudando, você vai ver até o final desse vídeo, mudando práticas diárias, você preenche os canais. Você aumenta a circulação dos canais e não fica tão dependente apenas da agulha. Quem é acupunturista também, será que se você conhecer bem esse diagnóstico, você não pode usar menos agulhas? Você pode orientar a paciente de casa, agora na pandemia, até sem agulha, para que ela mude, eleve a imunidade, continue vivendo, mesmo com esse caos aí que está no mundo todo? A resposta com certeza é sim, porque quem tem os canais fortalecidos tem maior imunidade, mais coragem e toda a força da circulação interna é modificada, tá bom? Então, essa inspeção é feita com critério para que você já mude o seu atendimento. Aí você pode estar pensando também, Raquel, mas eu vi que a paciente tem deficiência de sangue. E aí? Como é que ela muda o sangue? Ela não tem alteração no hemograma. Pois é, nós fortalecemos o sangue porque nós sabemos de onde vem a fraqueza do sangue. Por exemplo, excesso de preocupação, má alimentação são 2 pontos fortíssimos para uma deficiência de sangue. Eu vou mostrar até o final do vídeo como mudar alimentos para ela aumentar a força do sangue, e se você reduzir o trabalho mental, você pode aumentar a produção de sangue. Como reduzir o trabalho mental? Fique atento aí, que eu vou te mostrar até o final do vídeo como que essa orientação pode ser feita de forma objetiva e muito clara, tá bom? Mente e alimento estão diretamente relacionados ao sangue. Existe mais um pouquinho aqui dentro da sua avaliação, lá no seu consultório, dessa inspeção. Você ainda está observando. Você não palpou, não verificou o pulso, não interrogou. Você começou o interrogatório, né? Mas você está observando os reflexos da paciente. Aí, na apresentação do paciente, tem uma observação do Shen. E esse é um conceito bem diferente que a medicina chinesa traz aí, que pode acrescentar muito à sua prática. Shen, para a medicina chinesa, significa espírito. Alguns livros no Ocidente traduziram de forma muito equivocada, de forma gravemente errada, como mente, tá bom? Shen não é a mente. Shen é a expressão do que o paciente é. Vou explicar melhor. Espírito não é algo que está aqui circulando e não tem nada a ver com a matéria, não. O espírito, para a medicina chinesa, é o resultado de todo o paciente. Todo. É a definição mais elevada. É o somatório de tudo que o paciente tem enquanto ser vivo, enquanto ser humano, né? Vamos lá. Esse Shen é o resultado do somatório de sistema nervoso, órgãos internos, circulação de canais, circulação de sangue, capacidade dos tecidos, força dos tecidos, aí, ossos, vasos, pele. Ele é o somatório de toda a matéria, junto com essa movimentação, que é quem impulsiona toda essa matéria, são os canais. Então, os canais somados a toda a estrutura física apresentam-se pelo Shen. E como é que eu vou ver isso, Raquel, no meu consultório? Eu vou ver. Vamos lá. Você é a Andréia, é a terapeuta da profissional de saúde que está atendendo. Você está atendendo a Ana. E a Ana está aí, uma moça, jornalista, está se formando, um monte de matéria para ler, para escrever, está fazendo estágio no jornal, só que ela tem os reflexos lentos. Olha como você avalia. A Ana, a sua paciente, ela tem 24 anos, jornalista,
no auge de uma idade assim de muita força interna. Só que ela está com frio, com os reflexos muito lentos. Você pergunta, ela demora a responder, leva a mão até a cabeça. Uma fala muito lenta, você pergunta uma coisa, ela responde outra. Não tem coerência nas respostas, ela te buscou para tratar uma distensão abdominal, dor no abdômen, insônia, né? E uma apatia muito grande. Só que você vai interrogar e ela diz que tem dor lombar há 10 anos. É uma incoerência, ela busca para tratar um sintoma, banaliza outro que existe há 10 anos, que ela não liga, é super ansiosa, mas não percebe. Olha o Shen. Olha a profundidade da medicina chinesa. Então, ela não percebe tudo que ela tem, ela é ansiosa, mas diz que não é. Ela tem uma dor que para ela não é nada, que ela está mais preocupada com a dor de cabeça, que ela precisa escrever. Tem dificuldade para se emocionar, os movimentos lentos, um olhar apático, uma expressão de falta de vigor, falta de capacidade de sonhar e uma mão gelada. Nossa, Raquel, vou fazer o que com isso? Aí é que tá. Se você conhece as 9 regras de ouro, você sabe que essa moça friorenta, com dor lombar, apática, com muito frio, cansada, sem fome, provavelmente com pulso lento e a língua pálida, ela esteja com frio interno. E eu não preciso fazer acupuntura para melhorar esse frio. Eu posso, por exemplo, fazer moxa. Se eu sei identificar, se eu conheço o diagnóstico, eu posso verificar pulso, língua, realizar as perguntas do interrogatório de ouro, que é sede, fome, entrar lá nas regras de ouro, né? E ver, não, ela tem frio, eu esquento um pontinho do corpo, ela já começa a aquecer. Aí eu junto o tratamento da dor lombar com a dor de cabeça. Por quê? Porque eu inspecionei. Eu olhei e uma pessoa que tem reflexo lento, frio, falta de coerência, falta de emoção, ela tem os canais vazios. E isso já muda todo o meu atendimento. Eu vou tirar água gelada, alimentos crus. Na sua prática, você vai mudar o horário que ela acorda, vai indicar alimentos quentes, mais fortes. Com isso, você consegue tratar 2, 3, 5 enfermidades. O ser humano, ele é resultado de uma pirâmide de força interna. Existem 4 pilares de ouro da imunidade. O que acontece é que nós, profissionais do Ocidente, nós não sabemos bem o que é imunidade, tá bom? Isso não é uma crítica, é só uma forma de observar diferente. Por que não sabemos? Nós sabemos até o ponto que a medicina ocidental permite, e que é super válido. Todos os exames laboratoriais são muito importantes, toda a medicina ocidental, existem pacientes graves que eu indico para médicos, que têm já alteração que é cirúrgica. Então, aqui não é uma crítica à medicina ocidental, é um trabalho a cada dia de maior parceria. Nosso conceito de imunidade é diferente. Não basta você tomar vitamina, não basta seu exame estar normal, a sua imunidade pode estar baixa, mesmo sem ter mudado os índices ideais lá do exame laboratorial. Como assim, Raquel? Devido aos pilares de ouro. O que são esses pilares de ouro? Sangue. Eu te mostrei no início que se a circulação de sangue estiver fraca, eu posso estar seca. Seca de cabelo, seca de unha. Se eu tiver deficiência de yin, eu posso não ter alterações importantes no exame, mas eu já tenho sinais de calor. O que significa yin para a medicina chinesa são os líquidos, o que acalma, é a matéria. Então, deficiência de yin é menopausa precoce, insônia, hipertensão arterial, taquicardia, ansiedade extrema. E aí, o que eu vou fazer com isso, Raquel? Para que saber que o paciente tem deficiência de yin? Se você é profissional, tem profissional de medicina chinesa que não sabe identificar bem, hein? Então, muito cuidado. Esse vídeo é uma atenção muito grande que o profissional de medicina chinesa tem que ter. Muitos não sabem, por exemplo, que deficiência de yin dá o pulso fino, acima de 80, língua sem saburra e vermelha, doenças de vazio,
de circulação, sede sem polidipsia, fome sem polifagia, urina escassa, amarela, ardência a urinar. Não tem essas 9 regras de ouro com critério, porque não chegou de forma tão clara por Ocidente. Então, muita atenção se você já trabalha com a medicina chinesa. Sinais de deficiência, antes de eu falar do Yang, olha só que interessante. Se a pirâmide é forte, o sangue, o yin, o yang, a energia, estão lá, intactos, fortes, com força ideal, canais bem preenchidos, corpo harmônico, nenhuma enfermidade importante acontece. Exatamente assim. Antes de entender o que leva à dor, nós temos que entender o que leva à saúde. Antes de entender a doença, entender o que é saúde. Então, o que é saúde para a medicina chinesa? Acordar com vigor, com alegria, com disposição, ter apetite, ter sede, ter fome, ter bom humor, urinar 5, 6 vezes por dia, não urinar nenhuma à noite, ter um libido normal, poder engravidar com normalidade aí e não ter nenhum problema para ser fértil, entrar na menopausa só depois de 50, não ter queda de cabelo, não perder aí, não envelhecer de forma acentuada, não perder a coragem, a alegria, enfim, sangue, yin, yang e energia forte. Esses 4 pilares de ouro da saúde dão esse ser humano otimista. Ah, Raquel, então você está me dizendo que agora não é normal ficar doente por causa da pandemia? Eu não estou dizendo que a pandemia não é algo grave, importante e real. A questão é que os que se defendem com mais harmonia, os que se preparam, máscara, calma, meditam, se alimentam bem, pegam sol fora de local de aglomeração, os que estão sabendo se adaptar na crise são os que têm a pirâmide forte. Então, não adianta você mostrar saúde quando não tem problema nenhum, né? A imunidade forte você vê diante da crise. Os problemas sérios, o ser humano se mantém bem. Afinal de contas, ninguém nasceu no mar de rosas. Nós estamos numa crise mundial, uma pandemia, mas o problema, a frustração, a desordem, as tristezas, as perdas fazem parte da vida e são, assim, mensais, anuais. Esse processo de conflito do ser humano, o oriental encara de forma muito bem, muito clara, porque ele se prepara para viver no conflito. Essa é a diferença da medicina chinesa. Ela se prepara para a dor, ela se prepara para a morte, ela se prepara para o desequilíbrio, porque nem o equilíbrio não é estático. Os equilibrados estão num cemitério já abaixo da terra, porque ali não tem mais movimento. O espírito transcendeu a morte, o espírito continua. Os equilibrados são fixos, nós somos desequilibrados, naturais. A grande questão é que esses desequilíbrios sejam harmônicos, que eles não sejam tão intensos que gerem doenças. Então, se o yin e o yang se mantém numa relação de desequilíbrio harmônica, a vida é longa e a coragem forte, tá bom? Então, deficiência, voltando um pouquinho agora, deficiência de yang, o paciente tem frio, cansaço, incontinência urinária, infertilidade, e aí você vai dar alimentos quentes, acordar mais cedo, pegar sol, esquentar pontos do corpo com artemísia, né? Que é essa erva aí chamada moxa, formas de elevar o yang. E se você é profissional de medicina chinesa, se você trabalha com acupuntura, você pode prender as moxas na agulha, usar menos agulha, porque a deficiência de yang é um crime. Colocar mais de 10 agulhas no paciente com deficiência de yang, muitas vezes 6, 8 agulhas tonificando, você já levanta todo o calor interno. E hoje, pelo desconhecimento, você mata, às vezes, com um canhão, dá um tiro de canhão em algo muito delicado, que, na verdade, você precisa compreender mais o que essa debilidade, por que esse yang faltou, por que o corpo esfriou, o que está por trás dessa deficiência, e não sair atirando com várias técnicas, tá bom? A deficiência de energia é menos grave, aí nós vamos ter cansaço, apatia, ausência de sede, ausência de fome, tudo que uma vez tratado e modificado não vai virar
deficiência de Yin, deficiência de Yang, porque toda síndrome, antes de ser deficiência de Yin e de Yang, tende a ser deficiência de energia. E aí você vai vendo os sinais e sintomas. Mulheres hoje, eu atendo várias mulheres com queda de cabelo. Durante os últimos anos, mulheres ficando careca, com peruca, super cedo, mulheres de 50 anos sem cabelo. Atendi uma menina, mocinha, 14 anos, com uma queda super acentuada devido ao estresse, deficiência do rim, deficiência de sangue. Queda de cabelo é algo que a gente trata super bem, o resultado é excelente. Martelinho 7 pontas e gengibre, a queda já estaciona. Busque aí o que é martelinho de 7 pontas, nós fazemos assim na área. Claro que o martelinho é individual, tá bom? Porque é agulha. Não faça essa técnica se você não conhecer a medicina chinesa, para você não cometer nenhuma iatrogenia, não lesar o paciente. Mas é algo que nós tratamos de forma significativa, com um excelente resultado, porque você vai tratar a área da queda ali, com gengibre, e o resultado é muito bom. Mulheres muito vermelhas, já tem calor interno, pele muito seca, já é deficiência de sangue, mulheres excessivamente mentais, autoritárias, aceleradas, comem pouco, dormem mal, reprimidas, o sangue resseca de uma forma absurda, então você já vai ver essa alteração só na sua avaliação. E aí o profissional define em que momento começou a síndrome. Quando ele conhece as regras de ouro, ele sabe interrogar. A avaliação da medicina chinesa ela é bem criteriosa, são 4 folhas de anamnese, bem delicada, bem ordenada, né? Então, se eu tenho aí a paciente Beth, essa deprimida que está ali num deck com o rosto para baixo, eu vou saber se ela teve um trauma na adolescência. Para eu entender, às vezes, um nódulo na tireoide de hoje, eu vou lá, porque a medicina chinesa compreende, trata muito bem os problemas emocionais, porque as emoções vêm dos órgãos internos, tá? Aí o André, um homem super mental, contador, divorciado, com 4 filhos, com a mente a mil, você pode entender uma dormência, uma cãibra, um tremor, um AVC, compreendendo os canais. E aí você vê a Carla, essa paciente aí, exemplos aqui de insônia, por deficiência de sangue, insônia, ocorre muito hoje em dia pela deficiência de sangue, então a mulher come mal, trabalha muito, pouco tempo para os afetos, para o relaxamento, para a arte, o sangue resseca e ela passa a não dormir. Então, com esse conhecimento, você vai no seu consultório ver assim, não, começou quando a mente acelerou, o que causou foi a repressão. O que mudar para reverter o quadro clínico? Vou mudar a sua alimentação, vou retirar o eletrônico à noite, vou diminuir o seu trabalho mental aqui com exercício para acalmar sua mente, de respiração para você fazer em casa, vou incluir esse tipo de alimento. Você sabe o que adoece, porque as síndromes são basicamente a causa de qualquer adoecimento. Você sabe o que gerou qualquer uma das centenas de enfermidades porque você conhece o desequilíbrio de canal. A deficiência de energia, anote aí, e se for complicado, você deixa aqui para mim o seu comentário, que eu vou te orientar alguns vídeos para você conhecer melhor as síndromes, mas eu vou te dar um exemplo aqui só para clarear. A deficiência de energia, ela pode ser deficiência de energia do baço, gera edema, má digestão, cansaço, insônia. Pode ser deficiência de energia do coração, taquicardia, ansiedade, insônia também. Pode ser deficiência de energia do pulmão, asma, tosse. Então, deficiência de energia de que órgão? Deficiência de Yin, de que órgão? De Yang, de que órgão? De sangue, a partir de que órgão? Então, para eu compreender as síndromes, eu tenho que compreender as funções dos órgãos, que são totalmente distintas da medicina ocidental. Compreendendo as síndromes, eu conheço a raiz de qualquer doença.
E aí, eu vou agora, muita atenção nesse momento do vídeo, hein? 9 alicerces da saúde. Aqui eu tenho, para a medicina chinesa, essa é a questão mais importante do vídeo. Eu consigo identificar quando a síndrome começou, se eu conheço os alicerces da imunidade, da saúde. Os critérios de adoecimento são muito diferentes do Ocidente. Esse é o maior benefício que a medicina chinesa fez para a minha vida profissional. Eu sei o que faz mal para o paciente. Eu vejo hoje diversos, centenas de pacientes, de profissionais aí lutando a cada dia mais para conhecer a medicina chinesa e estão tratando o profissional com muito mais excelência. Eu vejo profissionais aí com consultório cheio, cobrando uma consulta com valor digno, íntegro, de forma íntegra, atendendo diversos tipos de doenças, chegando na causa, orientando com qualidade. Eu vejo o crescimento de muitos profissionais, é uma grande alegria hoje compartilhar, estar perto de profissionais que estão crescendo demais. Por isso, esse trabalho aqui tem todo sentido. A grande questão é por que os profissionais crescem e os que crescem mais, qual é o diferencial deles? 9 alicerces da saúde. Esses profissionais que crescem muito hoje, que estão aí com o consultório lotado, atendendo a cada dia com mais alegria, mais firmeza, mais segurança, né? Porque o que faz o profissional cobrar, saber cobrar a consulta e crescer, seja pessoal, realização pessoal, profissional, financeira, é a segurança. A segurança em saber diagnosticar, em saber orientar. E ela vem desses alicerces. Então, o profissional que tem segurança, ele sabe como a mente adoece o paciente, o que é muito diferente. Porque você pode ter um paciente muito preocupado, muito mental, e altamente fraco, e o outro suporta aquele estresse mental. Por quê? Que um com preocupações diárias adoece tanto e o outro não. Cada um é atendido de forma individualizada. Cada um tem uma energia diferente do outro. O órgão energeticamente tem uma força diferente. Maria, Pedro, João, Adolfo, Alfredo, cada um adoece por um motivo, de uma forma, com uma velocidade diferente. Isso a medicina chinesa sabe criteriosamente avaliar. Emoções podem adoecer, inclusive é um dos fatores que mais adoece. Hábitos ruins, relação com a sociedade ruim, amizades péssimas, falta de relação com a arte, hábitos nocivos, pessoas que assistem televisão o dia inteiro, dormem tarde, acordam tarde. Isso pode adoecer muito alguns, mas você vai saber só quando fizer a avaliação. A alimentação inadequada, para alguns alface, melancia, melão pode fazer muito mal, para outros pode fazer bem. Suco verde pode estar piorando o quadro, aumentando, por exemplo, uma incontinência. Para outros, suco verde pode fazer bem. Tem calor interno, tem frio interno, tem umidade. Qual é a síndrome? Para eu saber se o paciente suporta ou não aquele alimento. Sono inadequado. O sono nutre o sangue, nutre o yin. É um grande sinal de força. Hoje muitos dormem mal. Para a medicina chinesa, insônia não é ficar acordado. Insônia é sono leve, pesadelos excessivos, dormir tarde, acordar, mesmo que seja um minutinho depois de dormir, tudo se enquadra no diagnóstico de insônia. E insônia faz mal. Nós tratamos muito bem e rápido para que o paciente volte logo a dormir, porque o sono aumenta a imunidade. Relação com o clima, pessoas tomam muito banho morno, ficam muito expostas ao ar-condicionado, dormem com ar-condicionado até no inverno. Como que isso afeta o corpo? Falta de exercício respiratório ou físico, pessoas que não sabem o que é o espírito, não sabem o que é o altruísmo, a empatia, não se relacionam mais, não se relacionam de forma saudável, harmônica com o outro, consigo mesmo, não tem mais aquele amor próprio, aquela paz, aquela capacidade de sonhar. Isso também gera doença. Isso também é consequência de doenças. E nós, principalmente, tratamos o espírito através dos órgãos, do sangue, da matéria, chegamos nesse imaterial que é o espírito. Horários.
Muitos adoecem hoje porque não tem horário para comer, para dormir, para descansar, para trabalhar. Os horários muito complicados, mal distribuídos, e aí adoecendo, e muitas vezes várias pessoas morrem muito antes do que poderiam. Tem 5, 10 doenças crônicas que poderiam ser evitadas se nós, profissionais da saúde, conhecêssemos na íntegra os alicerces da imunidade. Erros graves da metodologia, chegando ao fim desse vídeo, profissionais de medicina chinesa que fecham o diagnóstico apenas pela língua. Aqui no centro, eu tenho um paciente, é meu paciente, com arritmia grave, ansiedade, depressão, apatia, ausência de fome, e ele sente muito calor e a língua está pálida. Cuidado, profissional de medicina chinesa, que eu já tive vários alunos que querem fechar um diagnóstico pela língua. A língua não é um método que se fecha diagnóstico. Ela é um método que é associado a outros. Eu não posso tratar sem unir a língua ao pulso, a sede, a fome, o suor, a inspeção, a palpação, todo o interrogatório, senão a gente não precisava estudar toda a semiologia, que é a propedêutica, que é a forma de se diagnosticar. Não precisava estudar as 9 regras de ouro se fosse para se diagnosticar só pela língua. Aqui você vê uma língua inchada, pálida, num quadro sério, com pulso a 100, 110 por minuto, que é um quadro de calor, com a língua mostrando frio, mostrando deficiência de Qi. Então, é uma síndrome combinada de deficiência grave de energia num órgão e calor em outro, uma síndrome complexa. Então, cuidado, muitos profissionais de medicina chinesa hoje diagnosticam errado, porque vão só pela língua, tá bom? O pulso deve ser uma técnica, tem que ser uma técnica usada em todos os tipos de diagnóstico, porque dizem aí uma informação muito, muito errada, né? Dizem, veio para o Ocidente, eu não sei exatamente, também não estou aqui para levantar essa crítica, é só para corrigir essa informação equivocada, que o pulso, para conhecer bem o pulso, você leva anos de estudo. O básico de pulso é fácil. Qualquer profissional pode ver profundidade e velocidade. Isso é o mais importante. É obrigatório que você veja a cada semana a velocidade e a força, a profundidade do pulso do seu paciente. Quando você toca, não sente, tem que aprofundar muitos dedos, lá na terceira posição, que é a terceira pressão com seus dedos para sentir, isso é um pulso fino ou fraco. Mas se ele bate por minuto mais de 80, é um pulso de calor interno. Você já sabe que o paciente tem uma aceleração interna. Se nessa profundidade ele tem como batimento menos de 60 batimentos por minuto, é frio interno. Isso não é difícil, não precisa ir 5, 10 anos, tá bom? Então, mais de 80, calor interno, menos de 60, frio interno. Pulso profundo mais fraco, deficiência provavelmente de Yin, se for rápido, e de Yang, se for lento. Frio e calor. Então, desmistificar, aprofundar a metodologia, significa aí atender o seu paciente com maior coerência. Finalizando, nós temos aí alimentos. Finalizando, nós temos aí a dietética chinesa, que influencia, que ela modifica os canais. O alimento chega ao estômago, assim que ele chega, ele é direcionado para o canal de afinidade, o canal que aquele alimento se relaciona. Por exemplo, os tônicos do rim. O feijão preto tonifica o rim, o sal marinho, o camarão aumenta o calor do rim, marisco. Tônicos do fígado entram na frequência do fígado. Alimentos verdes, brócolis, bertalha, refogados de preferência se houver uma deficiência do baço. Se o baço for forte, nós podemos ter aí umas folhas cruas, mas o verde é a cor do fígado. Fígado de boi tonifica o fígado humano. Semente de limão, chazinho da semente, é bom para dispersar a energia do fígado. Então, a dietética é diferente da bioquímica.
Imagina você, no seu consultório, saber que o paciente tem uma fraqueza, um bloqueio de um órgão e já receitar, já orientar, tá? Que o profissional de medicina chinesa tem a obrigação de entrar com dietética, porque muitos pacientes adoecem porque comem mal, então você já orienta o alimento correto. E aí, um pouquinho além, os tônicos do baço, que é um órgão tão importante que produz sangue. O baço gosta da batata baroa, da abóbora. Ele produz mais sangue através das raízes. Lembra que eu falei? Ah, Raquel, como que eu vou saber com a pele seca como produzir mais sangue? Ingerindo mais raízes, que são os alimentos que nascem da terra para o fundo. Cenoura, beterraba, inhame, batata baroa, batata doce, são alimentos fortes. Outro tônico do baço, carne vermelha, frango, cenoura. Aí eu recomendo a canja de galinha, aquela ossada, galinha caipira, aquela ossada bem forte, aquele cozimento, tonifica o tio do baço, ajuda a produção de sangue, com isso acalma a mente e fortalece aí toda paciente que tem essa característica de depressão, apatia por deficiência de sangue. Ok? Para fechar, profissional da saúde, orientar com precisão e bloquear o adoecimento depende diretamente do nível de conhecimento. É muito importante deixar claro que tem uma frase que eu gosto muito, quando eu finalizei, há anos atrás, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o meu mestrado, quando eu terminei toda a monografia, foi um momento delicado, estava numa época de muito estudo, muito cansaço, ainda não fazia Qigong, hoje administro bem mais o cansaço com as práticas diárias de Qigong, de meditação, mas uma frase me veio, eu acho que talvez feche, com certeza vai fechar bem esse vídeo. O limite entre o possível e o impossível é diretamente proporcional ao seu nível de conhecimento. Quando o teu conhecimento se eleva, o que era impossível passa a ser possível. O conhecimento é a maior forma de libertação, porque quando você se aprofunda em algo e conhece bem, você tem segurança. Você orienta com qualidade, você quebra barreiras, você muda a vida do seu paciente, porque você passa a bloquear e tratar as doenças crônicas através de uma reeducação. O nome disso é conhecimento das bases, das regras de ouro da medicina chinesa. Você vai ver cada dia conhecendo mais essas regras e pode contar comigo nessa caminhada. Você vai ver que você pode mudar hábitos, alimentos, formas de pensar, agir, sentir, ter um pacto aí realmente de mãos dadas com o seu paciente e transformar totalmente a vida de cada um que confia, que está aí no seu consultório, dedicando tempo, contratando o seu serviço e buscando ser compreendido e ser orientado com mais precisão. Tá bom? Tá aí para você como manter essa ordem, diagnosticar com precisão e elevar todo o resultado da sua prática clínica. Agora, muita atenção, hein? Seu comentário é fundamental. Compartilhe nesse instante, coloca o dedo aí, leva esse vídeo à frente, compartilhe para mais pessoas terem noção do que é essa ordem, dê o like, veja se está inscrito no meu canal e o principal, escreva aqui abaixo o que você achou. Fez sentido, não fez sentido? Qual parte aí desse vídeo faltou você compreender melhor? E vamos juntos mudar a vida do nosso paciente. Beijo bem grande e excelente caminhada para você.